Hoje, com o mercado de trabalho do jeito que está, você piscou errado, a pessoa está saindo. O empreendedor precisa subir 3 degraus na gestão de pessoas. RH vai virar um gargalo gigante das empresas, já está virando e vai virar maior. Então, os empreendedores que tratarem o RH secundariamente ou terciariamente estão cometendo um erro seríssimo. A IA tem tudo para ser algo parecido, com exceção de um aspecto. Ela é muito mais rápida que a Revolução Industrial. Não sei se vocês estão reparando na quantidade de imigrante que está vindo trabalhar no Brasil, mas para pensar nos últimos 3 anos. Quantos imigrantes você via por mês há 3 anos atrás? 5, 3. Quanto você vê hoje? Eu aposto que o número decuplicou. O que a Revolução Industrial fez com o mercado de trabalho? Ela migrou as pessoas do campo para as fábricas, do campo para a cidade. Porque se ela não se comprometeu com nada até hoje, ou pouco, ela não vai se comprometer com você, a não ser que você seja um gênio da liderança. A gente não pode desmotivar as pessoas. E a gente é campeão em desmotivar. Seja muito bem-vindo ao nosso 5º episódio da Sala Vertex e hoje com uma pessoa incrível e eu vou dizer para você. Esse episódio é para você que vive reclamando que você não consegue contratar ninguém, que não para ninguém na sua empresa. Poxa vida, é tão difícil e é o que eu mais ouço em todas as empresas, com todos os empresários que eu falo, que está muito difícil contratar, que está muito difícil para a gente. Então não perca porque esse episódio ele é para você. A Sala Vertex está aqui de novo para trazer muito conteúdo bacana, conteúdo legal e hoje ele é extremamente técnico. Não vou nem perder muito tempo porque o nosso convidado, ele está hoje, olha só, há mais de 15 anos recrutando no mercado. Mais de 2.000, eu acho que deve ter até mais do que isso, deve estar desatualizado aqui já. Mais de 2.000 entrevistas, 300 empresas, e olha esse dado, mais de 6 países que eles atendem, mais de 6 países, olha isso. E ele vem muito por causa dessa dor que a gente ouve todos os dias, todos os dias. Eu duvido que você não tenha essa dor também, que é de contratar pessoas. Ele é hoje o CEO, o diretor da For Sales Company, é uma empresa especializada que nasceu próximo da parte de vendas, né? Pensando na parte de vendas, recrutamento para vendas, mas depois se tornou uma potência hoje dentro aqui do Paraná, mas do Brasil. Ele também tem um podcast de gestão de pessoas, ele também é palestrante, ele também é colunista, já esteve na Band News, na RPC e em vários lugares. Você vê o tamanho da pessoa que está aqui hoje. Com vocês, Rodrigo Sade. Seja muito bem-vindo, irmão, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado aí pela apresentação, viu? Fiquei orgulhoso. Não fique menos do que isso, porque você é tudo isso mesmo, irmão. Você, onde vai, o pessoal quer ficar perto de você, né? Porque você tem muita informação legal. Pô, obrigado, Thiago. Prazer estar aqui. Sabe que eu gosto muito da Vertex, né? E os encontros que vocês fazem são sempre super... Tô para entrar na Vertex, inclusive. Entrarei mês que vem, já assumi o compromisso com você. E é sempre muito produtivo estar com vocês. Legal. É um lugar que eu gosto muito. Legal. O Rodrigo, ele chegou há pouco tempo, muito por causa dessa demanda, sabe, gente? Porque eu ouvia muito. Tá muito difícil, Rodrigo. Você sabe disso. Nossa, que difícil que é contratar, que difícil que é ter alguém. Poxa, eu não cresço mais por causa de mão de obra. Isso aí você ouve todos os dias. E eu vou dizer para vocês que isso tem solução, né, Rodrigo? Tem solução, né, Rodrigo? Tem, com certeza. E a gente vai tentar chegar nisso aqui hoje. Mas eu nem falei com você, Rodrigo. Fale um pouco para nós do Summit, que é um evento nacional aí, cara, que vai ser nos próximos dias. E eu gostaria de saber um pouco, antes de falar de você, do Summit, para a gente poder já abrir isso aí. A gente organiza hoje o maior evento de recrutamento e seleção do Brasil, que chama RS Summit, né? Recrutamento e Seleção Summit, ele é em São Paulo. Nos últimos 2 anos a gente reuniu 25.000 pessoas. Basicamente é um summit para pessoas da RH e recrutadores para falar só sobre recrutamento e seleção. Então a gente dá um banho de loja sobre todo o assunto, desde tendências atuais, como a jornada 6x1, né, a extinção da jornada 6x1, o impacto da IA no recrutamento, até temas mais táticos, como cases da PepsiCo de programa de trainee, case da Localiza de recrutamento de volume.
Então a gente tem um apanhado de conteúdos, então são 2 dias inteiros de conteúdo. Então é um evento único, assim, né? No segmento maior, acho que da América Latina, né? Que Brasil, bacana. Que dia que vai ser mesmo? 10 e 11 de junho, em tá São aí, Paulo, tá Nanshan, sede da Show. Para você que curte um bom conteúdo de... Esse ele é mais voltado para RHs, né? É mais voltado para gestores de RHs. Né? Isso. É para as áreas de RHs dos membros, né? Show. Tenho empresas maiores aí com mais de 50 a 100 funcionários. Né? Muito bom. Ô, Rodrigo, antes da gente iniciar, que eu quero ir muito para essa parte extremamente técnica, que eu acredito que vai somar muito para quem está assistindo. Conte um pouco para nós do Rodrigo, como que você chegou à situação que você está hoje, de onde veio de uma dor, veio da onde, eu gosto sempre de saber a história um pouco da For Sales em si, de onde ela nasceu, como que você chegou e falou assim, poxa, eu vou criar isso e hoje quanto tempo você está no mercado? Pô, legal, Thiago. A história da For Sales, ela é uma história interessante porque eu caí no recrutamento e seleção de paraquedas, né? Eu vou contar brevemente assim minha trajetória, mas quando eu tinha quando eu fui decidir, né, minha carreira, eu escolhi por diplomacia, né? Eu tinha lá meus 12 anos de idade. E aí fiz francês, espanhol, inglês, enfim, fui correr atrás de me preparar para essa cátedra, né, de diplomacia, né? E aí lá pelas tantas, eu fiz faculdade de Direito, né? E lá pelas tantas identifiquei que não era o que eu queria. Nem o Direito, nem a diplomacia, né? E por acaso, passei num programa de trainee, e o programa de trainee colocava os trainees, uma parte dos trainees, na área comercial. E tinha um grande programa de trainee nacional, com mais de 100 trainees, para esse departamento. E caí de paraquedas em vendas, né? E acabei sendo o melhor trainee do Brasil na campanha que eu participei, eram 100 e poucos trainees, durante 6 meses. E aí eu me achei em vendas. E fui construindo minha carreira nessa empresa, fui sendo promovido, cheguei até a virar o gestor de mídia e patrocínio, então vendia mídia e patrocínio para evento. E aí um headhunter, o meu ex-gestor, na época saiu para uma empresa, para trabalhar numa empresa de headhunting e me indicou para essa empresa. E aí, por acaso, me convidaram para ir para lá, ofereceram um salário 2 vezes maior do que eu tinha na época. Eu acabei indo mais pelo salário do que pela função. Um erro gigante, né, de carreira fazer isso. E aí acabei me apaixonando por recrutamento e seleção. Isso foi em 2010, 2011. E aí me apaixonei pela área. E aí fiz uma carreira numa multinacional. E em determinado ponto identifiquei que os recrutadores no Brasil eram muito generalistas, né? Então essa multinacional recrutava para todos os departamentos e todos os segmentos. E eu vi um problema grande nisso, né? Porque quando a gente fala de recrutar para vendas e marketing, é uma área muito sensível a erro, né? E uma área muito sutil para acertar. E eu sentia uma certa frustração de ver que a empresa não conseguia acertar nessas posições de vendas e marketing, que eram exatamente era minha atribuição no Paraná e Santa Catarina, era gerir esse departamento de vagas de vendas e marketing. E eu decidi sair dessa multinacional e montar uma empresa só para recrutar vendas e marketing, que foi a For Sales, né, que foi a primeira empresa do grupo. E com essa vontade de resolver problemas complexos de recrutamento e seleção. Quer dizer, poxa, vamos decodificar todos os parâmetros que são importantes para uma pessoa de vendas e marketing entregar resultado. E vamos criar um método de avaliação que permita com que a gente reduza muito o erro de contratação. E daí surge a For Sales. A gente foi a primeira empresa na América Latina desse tipo. E de lá para cá a gente virou a maior recrutadora de vendas e marketing do Brasil. E aí a gente vai criando outras empresas, né? Dentro desse grupo, hoje o nosso grupo, que é a The For Sales Company, né, que leva o nome da primeira empresa, é o maior grupo de recrutamento aqui do sul do Brasil. A gente é um dos 10 maiores do Brasil, 10, 15 maiores do Brasil e o maior aqui no sul. Entendi.
E o Rodrigo, eu já vou fazer uma pergunta para você que foi o que a gente conversou exatamente no início aqui. Por que está tão difícil hoje, ou melhor, não é que está difícil, né? Você é um cara que traz junto com a sua empresa, você acabou de dizer, muita bagagem. Né? O teu diferencial é que você trabalha em cima de dados, de números. Você não faz achismo na hora de contratar, você está totalmente fora daquilo que a gente vê de fato no mercado, né? Sim. Então, eu estou falando pelo que a gente fala daqui, né, do outro lado, que eu ouço bastante. Por que as pessoas dizem que está tão difícil contratar hoje? Por que elas falam isso? Tá. Basicamente porque, de fato, o volume de aplicações a vagas diminuiu muito nos últimos 2, 3 anos. As pessoas ficaram um pouco mais voláteis nas posições, então estão uma rotatividade maior. E isso tem uma explicação. Então o mercado, de fato, ficou mais difícil nos últimos anos e as empresas perceberam isso da pior forma possível, que é perceber o efeito final de algo estrutural que está acontecendo no país. E o que está acontecendo no nosso país hoje? E tem pouquíssima gente falando disso. A gente tem basicamente a junção de 3 elementos estruturais muito impactantes para o mercado de trabalho e para a relação empresa-profissional. Primeiro, a gente tem uma redução na disponibilidade de pessoas do mercado de trabalho. A gente tem um problema demográfico no Brasil. Então, ao passo que em 1966 você tinha, cada mulher tinha uma média de 6 filhos, em 2008 essa média foi para 1,9 mais ou menos. As pessoas de 1960 são as que estão se aposentando, as pessoas de 2008 são as que estão entrando no mercado. Então, 1,9? É 1,9. Imagina como é que está hoje. Então, o que isso significa? Significa que tem muito mais gente saindo do mercado de trabalho do que entrando, no sentido geral. Claro que a gente ainda tem um superávit anual de mercado de trabalho. Está girando aí, varia de ano a ano, mas varia entre 200 mil a 400 mil pessoas entrando a mais no mercado todo ano. Mas o problema, e aí o ponto 2 do problema, é que o país não aumenta a produtividade há décadas. E como é que é calculada a produtividade? Você pega o PIB e divide pela população economicamente ativa. Então, se o PIB cresce 3%, para a produtividade não aumentar, o que matematicamente significa? Que se você cresce 3% o PIB, você tem que crescer 3% a população economicamente ativa, para o saldo final não crescer a produtividade, que é o saldo dessa conta. Né? Então, 200 a 400 mil pessoas é 0,4% do mercado de trabalho. Não é os 3,3% que é a média de PIB que o país cresceu nos últimos 5 anos. Então ele cresce 3 ponto alguma coisa e só se gera 0,4% de mão de obra. 0,2%, 0,4%. Então, quer dizer, você está tendo uma demanda muito maior do que a oferta. E isso está se acentuando, porque todo ano a gente está crescendo 3,3% de média de PIB há 5 anos, a média de crescimento de PIB. Então, todo ano você precisa de 3,3% a mais de população economicamente ativa e aí você joga 0,4%. Aí você está criando essa pressão no mercado que está culminando com o recorde de baixo desemprego que a gente está vendo. E para sacramentar isso, a gente tem o elemento 3 da equação que eu falei, que é a alta rotatividade. O Brasil é líder mundial em rotatividade no trabalho. Só para você ter ideia, em 2024, a rotatividade no Brasil foi de 52,4%. Quer dizer que 52,4% da população economicamente ativa, na época, se não me engano, era 103 milhões de pessoas, 52% girou. Né? Então, é muita gente. A gente tem, só para você ter ideia, a OCDE, que é o benchmark, né, a referência de governança pública, né? Eles têm uma média de 15 a 20 de turnover anual. A gente bateu em 2024 52, né? Caramba. Então, a gente tem um mercado de trabalho no Brasil que incentiva a rotatividade. Por quê? Porque se a pessoa sai da empresa, ela resgata a FGTS, ela tem seguro-desemprego.
Se a empresa retém a pessoa há muito tempo, ela cria um passivo de FGTS. Que ela quer mandar embora, nem fica muito tempo. Então, no Brasil, a gente incentiva o turnover. A nossa governança pública, ao longo de atropelos de décadas, a gente criou um aparato jurídico que incentiva o turnover. Né? Por isso que a gente é recordista em turnover no mundo. Né? Claro, eu estou comparando 52,4%, que é o bruto, né? Os 15% a 20% da OCDE é líquido. Líquido no Brasil, o nosso turnover é 30%, 35%. Esse 52,4% é o bruto. O líquido é quando você desconta falecimento, invalidez, outras variáveis. Né? Mas essa questão que você falou ali, que dos 3,5% de crescimento do PIB, 3,3%. Essa diferença que ela vem acompanhando nos últimos anos, de alguma forma você de repente está caminhando para uma coisa que vai colapsar de alguma forma, já está indo talvez, né? Porque ela vai espremendo, né? Sim. Só que a tecnologia, a IA, como ela entra nesse caso, né? Por que eu vou dizer isso, né? Porque ao passo que se fala que tá, né, esses números, eu já fiquei imaginando assim, o supermercado lá, por exemplo, que tinha 10 pessoas atendendo e sendo substituído por um check-out. Né? Tem isso também, né? Total. Você chegou no ponto central. Aí está a variável que pode mexer com essa equação. Que é a variável, pode ajudar, né? Exatamente. Pode despressurizar o mercado, que é a IA, né? De fato, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, né? A IA reduzindo o tamanho do mercado de trabalho. Então, você tem várias teorias sobre isso. Eu adoro o assunto, podemos falar disso se quiser, mas tem várias teorias sobre como que a IA deve impactar o mercado de trabalho, mas, de fato, deve ser um quarto elemento dessa equação. Aí a gente vai ter essas 4 variáveis, né? Aumento da demanda, redução da disponibilidade de gente, alta rotatividade e IA. Seria um quarto elemento aí. Eu não coloco no meu raciocínio inicial das conversas, Tiagão, porque ele é algo muito difícil de calcular, né? Qual que vai ser o efeito líquido da IA no mercado de trabalho? Ele gera bastante discussão, inclusive a gente estava esses dias com um dos encontros e gerou uma discussão ferrenha lá, que foi relacionada a isso, por exemplo, assim, e a gente ouve muito isso hoje, que não tem mais ninguém que vai capinar meu lote. O cara que, o servente que fazia, o cara que roçava lá meu quintal, não tem mais. E tudo mais. Daí, olha que legal que foi a discussão, que eu nem tinha pensado nisso. Veja uma parte técnica, mas eu queria a tua opinião. Que assim, de fato, essas funções, elas estão cada vez mais difíceis. E aí, por outro lado, você pega, por exemplo, um pintor bom, um eletricista bom, tem muitos que estão ganhando mais até do que de cargos que antigamente para a gente eram os que mais se destacavam, por exemplo, médico, doutor. Tem cara ganhando muito mais do que médico. O pedreiro está ganhando mais que o mestre de obra, né? O mestre de obra está ganhando mais que o engenheiro. Claro, a gente falando de alguém que é extremamente capacitado, isso. né? Estamos aqui trabalhando exceções. Né? Isso, Mas, de fato, hoje você vê o pedreiro ganhando mais que o engenheiro civil recém-formado. E daí a discussão foi aqui assim, beleza, eu vou ter uma falta de mão de obra daqui a pouco. Aí a discussão era assim, não vai ter a falta de mão de obra porque vai vir de outros lugares isso aí, da onde não se tem mais. Por exemplo, a gente acabou de falar, eu não tenho mais caixa, então essas pessoas que estavam nos caixas sendo substituídas por um atendimento ali inteligente, elas vão migrar para outros lugares e vão se adaptar também a isso. Você acha que isso vai acontecer de fato, essa migração, ou vai faltar mão de obra mesmo? Eu acredito muito nas máximas dos pesos e contrapesos, né? Eu acho que no mercado totalmente integrado que a gente já vive já há muitas décadas, quando você tem uma situação muito atípica, um desvio, você geralmente corrige esse desvio. Vou dar um exemplo bem simples. Não sei se vocês estão reparando na quantidade de imigrante que está vindo trabalhar no Brasil, mas para pensar nos últimos 3 anos.
Quantos imigrantes você via por mês há 3 anos atrás? 5, 3. Quantos você vê hoje? Eu aposto que o número decuplicou. Você está falando de 30, 50 imigrantes. Só no mercado que eu vou, esse mercado mais da metade dos caixas são venezuelanos ou bolivianos, enfim. Então, você tem uma autorregulação do mercado, que é quando você começa a ter um ônus muito grande, você começa a ter gente entrando naquele lugar. Então, a gente está tendo esse deslocamento populacional dos países da América Latina que estão indo pior para o Brasil, que está com o mercado de trabalho pujante, né? Você falou de dados de anos atrás, né? 3, 4 anos atrás, uma coisa que eu falo até com a minha esposa muito é o seguinte, por outro lado, também se surgem muitas funções que há 3 anos atrás não existia, 4 anos atrás. Você pega, eu vou pegar dois casos que são, pelo menos aqui na nossa região, talvez isso até no Brasil todo, surgiram e com muita força e que você vê o tempo todo por aí. Motorista de aplicativo e entregador de Uber, entregador do Mercado Livre, da Shopee. Isso virou assim que você está esbarrando com eles toda hora. É que eu acho que o ponto central para a resposta a essa pergunta que você trouxe é o seguinte, né? Se a gente pegar o que mais se assemelha à revolução da IA, que é o cerne da tua pergunta, né? O impacto da revolução da IA, é a revolução industrial. O que a revolução industrial fez com o mercado de trabalho? Ela migrou as pessoas do campo para as fábricas, do campo para a cidade. Então ela não desempregou ninguém, pelo contrário, se você pegar de 1800 até 2000, o mundo vinha num crescimento de PIB linear. Quando entra a Revolução Industrial, o PIB global, se eu não me engano, cresceu acho que 300 vezes em 200 anos, o PIB global, e ele vinha num crescimento de século a século muito periférico. Então você teve uma acentuação aguda da taxa de crescimento de PIB global, você teve uma redução exponencial no alfabetismo, você teve um aumento expressivo no saneamento básico, acesso a saneamento, acesso à escola, acesso... Então, quer dizer, a Revolução Industrial foi um avanço civilizatório para o mundo. A IA tem tudo para ser algo parecido, com exceção de um aspecto. Ela é muito mais rápida que a Revolução Industrial e a gente tem uma governança pública global a verdade, a gente tem uma governança pública de baixíssima qualidade, todo mundo, né? Tanto no esfera federal, estadual, federal e global, né? As entidades supranacionais, uma ONU. Então, em todos os níveis de governança pública, vamos chamar assim, que é gerir o coletivo, dentro dessas esferas, a gente está muito mal representado. São instituições que têm pouca efetividade, pouca contundência para aplicação, né? Aplicação então, da inteligência. A velocidade da IA, o meu ponto aqui é o seguinte, tem tudo para ser um ponto de virada na humanidade e gerar benefícios estratosféricos para nós, como foi a Revolução Industrial, se nós conseguirmos lidar bem na esfera pública. Porque a esfera privada, o que a gente pode fazer na esfera privada? E ela acelera. Então, a questão aí é os governos conseguirem manobrar o barco para aproveitar a onda. Porque a onda, você pode surfar a onda, você pode ser engolido pela onda, né? Então, assim, cabe a tua posição em relação à onda, né? Então, o teu timing em relação à onda. Então, acho que a analogia é essa. Quer dizer, tá vindo uma onda gigantesca. Aliás, eu diria que 5 vezes maior que a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial ela afetou 3 elementos estruturais, né? Produção, mobilidade, né? Transporte, produção. E qual que foi o terceiro? Era produção, transporte e distribuição, talvez, né, que você conectou os mercados globais, algo assim. A IA ela afeta todos os segmentos, todos os pilares de sustentação da economia. Não é só produção, distribuição e locomoção, né, como foi a Revolução Industrial. Ela afeta tudo ao mesmo tempo. Então ela tem um efeito de exponencialidade que a Revolução Industrial não teve. A Revolução Industrial ela foi linear.
foi uma grande revolução, só que ela foi linear. E a inteligência artificial ela vem com uma questão de rapidez tão grande, de adaptabilidade, né? Para você se adaptar, porque assim, hoje está difícil para você se adaptar. E quando você se adapta, quando você vê, já não está mais adaptado, porque já foi. Ela é tão rápida que você ainda tem essa questão de estar atento, porque, beleza. Eu não sei com quem que eu estava conversando esses dias, que falou assim, é ruim de você fazer hoje, porque, poxa, você vai lá, estuda, se empenha em fazer, ok, daí você tá bom, você traz pro seu time, você faz acontecer. Daí passa 2 meses e fica todo desatualizado. Passa muito rápido, então você tem que estar atento a tudo isso. Mas, de fato, a questão do governo em si é que tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa para... E tem um detalhe aí, cara, bem interessante nessa equação, né? Tem alguns estudos que avaliam a mobilidade das 100 maiores empresas do mundo, década a década. A gente está vindo de uma década com a maior mobilidade de grandes players da história. E o que isso significa? E aqui está a oportunidade nisso tudo, né? Que nunca antes na história a gente teve um volume de troca nas top 100 empresas globais tão acentuado década contra década. E essa mobilidade que existe hoje, ela representa o quê? Que as empresas hoje elas têm uma possibilidade muito maior de ganhar mercado rápido, de virar líder ou de morrer. Porque você está trocando essas 100 maiores empresas numa velocidade nunca antes vista. A taxa de reciclagem, de troca de 100 maiores players em 1950 era lá de 15%. Então, as 100 maiores empresas de 1930, 85 eram as maiores empresas de 1940. Passaram-se 10 anos e eram os mesmos. Agora, se não me engano, está em 50% a taxa de renovação. Então, quer dizer, em 2010 a 2020, você tinha 100 empresas maiores, eram essas. De 2010 até de 2020 a 2030, você vai ter 60 empresas novas ali, 40, 60 empresas novas nas 100 maiores. E aí que está a oportunidade. Eu acho que isso tem muito a ver com a aceleração tecnológica. E aí, do nosso lado, como empreendedores da iniciativa privada, também cabe manobrar o barco para a onda, né? Eu acho que é aqui que está o ponto, né? Fugindo um pouco do tema do mercado de trabalho, mas quer dizer, a oportunidade está claramente muito grande também. O desafio é muito grande, as oportunidades também são, né? Eu vou atribuir nessa tua conta, e que você é um crânio nisso, de ter dados e números, uma coisa que eu olho muito, que é mais a parte humana, a parte pessoal, de como está a pessoa hoje em dia, né? Eu vejo que você falando esse número de quase 50% dos grandes players, dos grandes líderes, essas empresas eles não estarem ficando tanto tempo nas empresas mais, né? Se dá por uma coisa que está acontecendo na sociedade em geral, que é que as pessoas elas estão mais rasas hoje, já percebeu? As pessoas trocam muito fácil de esporte. Eu faço hoje, eu já não quero mais. Poxa, esse cara não é meu amigo, daqui a pouco já não é mais. Eu não fico muito tempo numa coisa só, porque é como se fosse um barco. Porque, poxa, beleza, agora eu vou para cá. Porque antigamente, é só se pegar a nossa educação, né? A educação foi feita para quê? Você entra numa empresa, você vai fazer carreira ali, e ali você vai ficar a tua vida. E você vinha do teu pai, da tua mãe, na tua escola, na tua faculdade, você falava isso. Eu lembro muito bem na faculdade que todo mundo falava assim, não, eu quero entrar na Volvo. Era o ápice, tipo, eu sou funcionário da Volvo, vou fazer carreira aqui agora. Então você vinha com a mentalidade disso. Hoje não, hoje você troca de amizade porque o cara piscou para você errado. Pô, cara, então acho que entra muito essa parte humana de você não ter muita raiz hoje em quase nada. Você não assume muita coisa, você troca muito fácil de coisa. Acho que é muito atrelado a isso, sabe? Agora, Rodrigo, beleza, nós temos todas essas dificuldades. Aí vem a Forsales e faz um baita de um trabalho, contrata a pessoa, avalia tudo isso, avalia mental, avalia tudo, números, dados, estatísticas, contrata e fala assim, senhor João, está aqui a sua vaga que o senhor tanto queria. Depois de 6 meses, está aqui o seu funcionário, está aqui. Aí você apresenta para ele, gastou tempo, energia, dinheiro, e ele coloca para dentro. Depois que coloca lá para dentro, não fica 3, 4 meses.
porque de fato as empresas também não têm um processo interno que possa trazer essa capacitação, que traz esse cara, essa pessoa e fazer com que ali ele seja encaminhado, né? Qual que é esse erro hoje depois do teu trabalho, depois que entra a pessoa ali para dentro? Por que as empresas estão errando muito? Legal. Basicamente assim, o mercado de trabalho ele mudou de chave, né? A gente tinha um mercado de vagas, você tinha uma vaga e você tinha 10 candidatos para cada vaga, então você tinha uma proporção muito maior de candidato do que de vaga, e hoje você tem, com desemprego em 5% ou 6%, você tem uma relação inversa, você tem mais vaga do que candidato, certo? E aí, o ponto, e aí você pensando que já cresce o PIB aí, está crescendo aí, esse ano vai diminuir bastante, né, para uns 2%, dizem por aí. Então, dos 3,3 de média, vai reduzir a média aí, vai reduzir para 2, então vai puxar a média para baixo. Mas, de qualquer forma, é um crescimento, né? Mas aí você tem um mercado de trabalho demandando mais gente, como eu falei, tem entrando menos gente, e você vai ter essa pressão. Isso, por empreendedor, respondendo a tua pergunta, como que bate? Nós, empreendedores, a gente está sendo obrigado a melhorar como gestor de pessoas. E a realidade, quando você fala de turnover do João, que tinha tudo para dar certo e saiu em 6 meses, isso tem tudo a ver com a falta de capacidade do empreendedor de conseguir se colocar no lugar da pessoa, entender motivações, entender interesses, ter uma visão sóbria sobre a sua própria empresa. Quer dizer, o que eu preciso esperar das pessoas? Cabe a mim querer que a pessoa seja perfeita? Eu posso fazer isso? Faz sentido? É produtivo? Falta, eu vejo no empreendedor ainda, na maioria, uma autoanálise, uma autocrítica para entender como que ele mesmo está minando a própria relação dele com os colaboradores. E como que ele está minando a cultura da empresa dele, o engajamento, a retenção, né, todos os elementos de RH. Então eu acho que a gente está num momento de mercado, Thiago, que o empreendedor precisa subir 3 degraus na gestão de pessoas. Porque o mercado de candidato, o mercado de trabalho, ele está muito mais difícil. Então a gente tem que esquecer aquela mentalidade que a gente tinha há 10, 20 anos atrás, que era a mentalidade de desemprego a 10%, a 15%. No cenário de desemprego a 10, 15%, o empreendedor é rei. Ele manda e desmanda, ele contrata, ele pode não ter uma cultura tão boa, ele pode ser mais ríspido, ele pode ser uma pessoa mais difícil de lidar, porque a outra pessoa na ponta não tem tanta opção. Hoje, com o mercado de trabalho do jeito que está, você piscou errado, a pessoa está saindo, né? Estou exagerando aqui, né? Mas então a gente tem que, claro, tem que achar um meio do caminho nisso tudo, né? A gente também não pode virar o Mahatma Gandhi, né? Como empreendedor, ou a gente nunca vai ser um líder perfeito. Mas, de fato, a gente vai precisar subir vários degraus como líder. Então, você diria assim que, em regra geral, para que ele melhore isso aí, seria dar mais atenção para o RH dele, para a parte do processo. Exato. O que a gente está, inclusive, em resposta a isso que você trouxe, a gente lançou recentemente uma área de consultoria de RH no nosso negócio, exatamente porque a gente identificou que não estava mais sendo suficiente colocar pessoas excelentes, porque o cliente tinha dificuldade de engajar e reter. Então a gente lançou uma consultoria dentro do nosso grupo exatamente para tapar os furos no balde. Não adianta jogar água limpa no balde com água suja se eu der o cheio de furo. Então a gente vamos tampar os furos do balde, que é o baixo engajamento, baixa retenção, e depois a gente bota gente boa, né? Para daí você reciclar essa água de dentro do balde. Mas por isso que a gente entrou com essa medida aí para suporte aos clientes por causa disso, né? E o interessante é que, imagina, nossa empresa tem 15 anos de vida, tem 12 anos, 12, 13 anos, né? Eu tenho 16 de segmento, a empresa tem 12, né, de vida. A gente tem 12 anos, a gente foi lançar a consultoria de RH 1 ano atrás, né?
Por causa justamente dessa demanda que você via e acaba atrapalhando o teu trabalho, porque ele vai reclamar que você não contratou bem ainda, né? Exatamente. Inclusive a gente às vezes faz preço de custo ou nem cobra, se for um cliente grande, porque a gente quer que a pessoa que a gente coloque fique, né? Então a gente quer que o cliente resolva o problema dele, a gente não quer fechar a vaga, a gente quer que resolva o problema. Afinal de contas ele já terceirizou isso, né? Porque ele já não estava fazendo bem, ele trouxe para você, né? Então a gente tem hoje um serviço de raio-x, né, que faz como se fosse uma auditoria de boas práticas da RH e vai mapear inconformidades. Então, puxa, onde que tua empresa está indo mal no RH? Nesse assunto. E daí a gente pega e emite um laudo de plano de ação. Fala, olha, você precisa fazer isso. Então nós vamos fazer aqui um momento no podcast que a gente não fez, um momento puxa a orelha. O que você acha? Vamos fazer isso aqui no podcast ao vivo? Acho que cabe. O momento puxa a orelha. O senhor empreendedor, o senhor gestor de RH, dê mais atenção para o seu RH, isso, né? Dê um puxão de orelha mesmo. Outro dia eu estava num cliente nosso, que é uma empresa que tem uma história linda, cara. Linda história, uma baita empresa que virou líder no segmento deles. Eu estava com o cofundador da empresa fazendo um projeto exatamente de RH para essa empresa. Obviamente eu não vou abrir o nome, mas a situação era basicamente a seguinte. A empresa é um brinco no comercial e em operações e logística. Um brinco. Cara, os caras têm software próprio de ERP. Eles codaram o próprio ERP. Pra você ter ideia do nível de sofisticação da gestão da empresa. Eles codaram o próprio ERP. Tá? Impecável. Estoque, armazém, lindo. Impecável. Grama cortada, tudo bonitinho, tudo no lugar. Beleza. Aí, conversando com essa pessoa, tô há 3 anos sem crescer. Eu falei, cara, mas como é que pode? Tipo, tá tudo organizado no teu negócio. O Brasil é um lugar onde o empreendedor qualificado se dá bem, porque você tem muito empreendedor mediano para ruim. Então, cara, um baita empreendedor, um cara qualificado, uma governança sólida. Aonde esse cara está errando? Aí aplicamos esse raio-x de RH. A área de RH veio a reboque. O erro da pessoa foi esse. O negócio bombou, virou líder de mercado e o RH veio a reboque. Aí fui ver 4 pessoas no RH. A empresa tem lá 300 funcionários, 4 pessoas no RH. Só fazendo reação à vaga, não tem um desenvolvimento humano e organizacional, gestão de cultura, gestão de clima, não tem nada disso. Então, quer dizer, o empreendedor deixou o RH por último. E nesse mercado novo que a gente está entrando, que eu falei, que a gente está falando aqui, Thiago, o RH ele vai ser um dos maiores gargalos das empresas para crescer. E a prova viva é essa empresa, está 3 anos sem crescer e tem todos os fundamentos para crescer. Mas por quê? Turnover gigante, não sabe a cultura que eles têm, não consegue engajar, não entende por que perde as pessoas, não entende o que tem que fazer para atrair pessoas. Então, RH vai virar um gargalo gigante das empresas. Já está virando e vai virar maior. Então, os empreendedores que trataram o RH secundariamente ou terciariamente estão cometendo um erro seríssimo. Né? A gente está entrando na década do RH, na década das empresas, nós empreendedores sermos bons em RH. É uma tendência e um período em que, na verdade, você tem que entender cada vez mais essa cabeça das pessoas também, né? Por isso, dessas pessoas rasas, de comportamentos vindos muito por influência de redes sociais também, vem muito isso. As pessoas começam a ver o que está acontecendo lá do outro lado e acham que tem que fazer também. Você vê o que ele estava aquele dia que a pessoa se demitiu, fazendo uma dancinha do TikTok esse dia, ele estava junto, né? Então, você veja o desafio mesmo. Então, tem que dar mais atenção. Você tem que dobrar, triplicar essa atenção para o seu RH, porque se está difícil contratar é porque está tendo a mesma atenção do que tinha 20 anos atrás para o RH, está tendo hoje, mas não tem como. Não existe essa matemática, ela não vai fechar de forma alguma. Mas beleza, a pessoa, Rodrigo, ela entendeu isso aqui, ela falou, poxa vida, Thiago, então eu vou escutar você, o Rodrigão falou, eu vou dar mais atenção, vou destinar mais tempo meu dentro da minha gestão a olhar para o RH, sentar com a minha gestora, dar mais atenção, mas por onde eu começo, por exemplo, as minhas entrevistas,
Qual dica que você dá, de repente, sim, a partir de amanhã eu vou dar mais atenção, mas eu preciso melhorar o meu primeiro contato, né? O meu primeiro contato é o que é? É a disponibilização da vaga, ou seja, como que eu vou fazer melhor as minhas entrevistas, como que eu melhoro a qualificação dessas pessoas, como que eu enxergo, que processo que eu posso melhorar, porque eu não vou contratar for sales agora, por enquanto eu não posso, mas eu vou melhorar dentro de casa. De que forma que ele pode fazer esse processo melhorar? Certo. Eu acho que tem duas camadas aí, né? Você tem a camada estrutural e os processos, né? Então, o estratégico e os processos. Em termos de processo, eu vou falar daqui a pouco algumas coisas que dá para implantar, mas eu acho que o mais importante, Tiagão, é a estrutura do RH, a estrutura da governança do RH. E o que é a estrutura do RH numa empresa de pequeno e médio porte? Que a maioria das empresas do Brasil, enorme maioria, é o fundador. O fundador das empresas de pequeno e médio porte é fundador igual à cultura, fundador igual ao jeito de gerir, fundador igual à forma de se relacionar com as pessoas. Então, nós fundadores somos o espelho. Não adianta a gente falar que, puxa, temos que ser empático e o fundador não ser empático. Temos que ser focado em qualidade e o fundador não ter foco em qualidade, fazer as coisas pela metade, não entregar no... Falar, temos que cumprir prazo. E o fundador, quando combina algo com a diretoria, não cumpre o prazo. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser feita ali é que o empreendedor ele precisa entender que enquanto a empresa dele tem 100, 200 pessoas, ele é a empresa. Ele é a cultura, ele é... Inclusive, eu gosto muito da expressão Chief Energy Officer, CEO, Chief Energy Officer. Quer dizer, se o CEO da empresa, o fundador, entra com energia baixa no negócio, as pessoas vão ficar com energia baixa. Inclusive, você falou num dos encontros lá, achei genial. Você falou isso de uma outra forma. Então, primeiro, nós somos o Chief Energy Officer. A energia que a gente coloca, é a energia que o clima vai estar, que o ambiente vai estar. Nós somos o Chief Cultural Officer, né? Então, é se colocar nesse papel do líder mesmo. Não dá para fugir do papel de líder. Não dá para a gente ser empreendedor, ser CEO das nossas empresas e achar que os outros têm que trabalhar para nós, que as coisas têm que ser do nosso jeito, né? A gente tem que se apropriar do cargo de liderança. E o que é um líder? Ele é a pessoa que vai puxar a fila, que vai dar a referência, que vai ser o exemplo, que vai dar a direção, ou que vai coordenar as pessoas nisso. Então, a primeira coisa é essa estrutura. E aí eu acho que nós precisamos, o empreendedor precisa sair do armário no sentido psicológico, né? A gente precisa aprender a se abrir mais, a ter mais autoconhecimento, desenvolver mais empatia, porque a gente lida com muita pressão. Né? Você tem empresa lá, você tem uma folha de pagamento de 100 pessoas, 200, 300, é muita pressão. Então a gente lida com muita pressão, então a gente precisa ter uns espaços de conversa, como a Vertex, por exemplo, trocar com outros empresários, desabafar com um psicólogo, uma terapeuta, né? Ter espaços de descompressão, de autoconhecimento, né? Porque eu vejo que muitas empresas e empresários, a gente fica apontando o dedo para fora. Minha retenção é baixa porque o mercado de trabalho está ruim. A pessoa saiu porque tem muita oportunidade de oferecer uns 50%. Terceirização de culpa. Então, terceirizar a culpa. Eu acho que a gente precisa entender que muitas soluções estão na nossa mão, a gente que não faz. E aí, entrando na resposta da pergunta, que é os processos, né? O que dá para melhorar. Muito bem, acho que a primeira coisa aí é ter uma clareza do que é inegociável na questão de cultura, certo? Porque a empresa ela não pode ser tudo, né? Você não pode impor teu modelo de vida e de mundo no teu negócio. Você até pode, mas não vai funcionar muito bem. Se você quiser impor teu modelo, teu alinhamento político, todos os teus valores pessoais estão replicados no negócio, vira uma coisa muito pessoal. E aí a pessoa tem que se identificar com o Thiago para gostar de trabalhar. Então fica algo muito difícil de você ter match cultural. Então a cultura da empresa ela tem que ser o mínimo, é aquele MMC lá que a gente aprende no segundo grau, né? Mínimo, médio, comum. Cara, o que é o mínimo de valores que eu tenho que ter? O que é inegociável, que eu não abro mão
Fecho a empresa, mas não abro mão. Essa é a cultura da tua empresa. Esse é o core. É isso que você tem que defender. As outras coisas acessórias a isso, você tem que aprender a abrir mão do controle e do preciosismo. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, medir, olhar para dados. Você precisa aplicar um pulse check uma vez a cada 2 meses, que é o quê? É um NPS interno. Uhum. Aquela técnica de NPS que a gente usa para cliente, a gente usa para o colaborador. Chama-se ENPS, Employee Net Promoter Score. De 1 a 10, o quanto que você indicaria trabalhar na empresa para um familiar e amigo? 9 e 10 promotor, 6 para baixo detrator, 7 e 8 neutro. E aí você vê o percentual de pessoas que indicariam tua empresa para um parente ou amigo. Tem gente que se fizer isso vai ter resultado. Você tem que estar entre 50 e 76 no ENPS. 76 é excelência. Se estiver acima de 76, perfeito. Você não pode estar abaixo de 50, 60. De jeito nenhum. Então, o segundo é pulse check. Checagem de pulso. Certo? Que é ter um olhar de como é que está o negócio, como é que está o engajamento. Importante, essa pesquisa tem que ser 100% sigilosa e ter credibilidade total, senão não vai funcionar. Né? A pessoa não vai criticar a empresa se ela saber que ela vai colocar o nome dela assinar o nome dela no papel. Né? Tem que ser totalmente anônimo. Dói, porque é desconfortável para o empreendedor. Ele vai ouvir besteira. Inclusive, quando a pessoa dá nota 6 para menos, por que você deu nota 6 a menos? E nota 9 a 10, qual o principal motivo de se indicar? Então, mesma técnica do NPS. Tá? O 7 a 8 é o que falta para o 9 e 10, o 9 e 10 é o que você mais gosta, e o 6 a 1 é por que é tão ruim? Então, é uma pergunta quantitativa, a nota, e uma qualitativa, que é por quê. E aí você aplica isso uma vez a cada 2 meses, todo bimestre. Porque aí você vai tirando o pulso. Vai tirando... Uhum. E a terceira coisa, eu diria que é o empreendedor aprender a avaliar pessoas. Tá? Quer dizer, ele desenvolver um feeling sobre potencial. Quem é bom, quem não é, quem é bom trabalhando com ele, quem não dá certo trabalhando com ele, quais as características de quem dá certo, de quem não dá. Então ele desenvolveu um bom feeling assim sobre encaixe com ele e potencial geral das pessoas. Ou seja, bate o olho na pessoa, ele já está bom nisso. Exato. E para isso, acho que a solução, a principal atalho para isso é repetir, é ter entrevista 100% estruturada. O que é isso? É você fazer as mesmas perguntas para todo mundo que se entrevista para cada vaga. Claro, você vai mudar uma parte dessas perguntas dependendo da vaga a vaga, porque você vai ter requisitos diferentes, competências diferentes, então você tem um núcleo mole nisso tudo. Mas o mesmo roteiro que você vai usar para avaliar o João para a vaga de diretor comercial, você vai avaliar a Maria para a vaga de diretor comercial. Se a vaga é de diretor operacional, você vai ter uns 30% desse roteiro que vai mudar para adequar as características da vaga ali. Mas ao seguir o roteiro, Tiagão, o empreendedor vai começar a observar padrões, né? Que é o que o Malcolm Gladwell chama de fatiar fino, no Blink, que é o livro dele sobre primeiras impressões, né? O poder do especialista. Ele diz que o especialista, ele desenvolve, a partir da repetição, o especialista desenvolve um olhar de segundos. Em segundos, o especialista consegue dizer se uma pintura é falsificada, original, se uma pessoa é ladrão ou não é. Por quê? Repetição de padrões. Ela consegue ver nuances, detalhes, que às vezes ao olho humano objetivo a gente não vê. Então o empreendedor precisa repetir o roteiro de entrevista, daí ele vai começar a ver padrões de resposta. Quando eu pedi para o Thiago dar um resumo pessoal, o Thiago ficou 15 minutos falando e não falou o que eu perguntei. Já o José, ele respondeu em 1 minuto e tudo o que eu precisava saber do assunto. O José é mais objetivo que o João. Então, você vai comparando e depois você contratou o João e o José. Pô, será que o José deu errado mesmo? Por que ele deu errado? Você começa a fazer uma engenharia reversa.
A área de RH ela é complexa, tá? Então, o que eu estou falando aqui, eu entendo que a pessoa que está acompanhando ali deve estar pensando, porra, mas é complexo executar. É complexo. Dá para fazer sem uma grande executiva de RH? Dá. Dá para fazer sem uma consultoria externa de RH, que é o nosso caso? Dá. Dá para fazer, mas é complexo, né? Mas é como eu falei em uma pergunta anterior tua ali. A gente está num momento de mercado que está se tornando imperativo fazer isso, né? A gente precisa passar a medir nossa performance como empresa no quesito gente. Quem não mede, não gere, como diria o Peter Drucker, né? Então, se você não mede teu RH, você não gere. Então, você tem que medir NPS, você tem que medir cultura, você tem que padronizar o roteiro de entrevista, né? Você vai ter que medir por que as pessoas estão saindo da tua empresa. Então, em entrevista, as pessoas estão saindo antes delas sair. Porque daí você para de achismo e para de culpar quem não deve, né? Exatamente. E aí, óbvio, né, que a gente vai ter... Às vezes a gente está apagando incêndio, que é o incêndio do comercial ou do operacional. Geralmente está nessas áreas, que é onde dá dinheiro ou custa dinheiro, né? Entregar ou vender. Mas é lógico, daí você vai fazer um 20-80 para o RH, né? Qual que é o Pareto, os 20% de implantação do RH que vai resolver 80% dos problemas. É aí que você vai ter que atuar. Essa consultoria que a gente faz, que é o raio-x do RH, ele exatamente faz isso. A gente faz uma auditoria ali e vê os pontos de fricção, né? E eu acho que começa aí, faz um raio-x, identifica os pontos de fricção. E aí você vai fazer um 20, no próprio laudo que a gente emite, a gente vai propor o 20-80, ó, implanta isso aqui. Né? Rodrigo, a gente está caminhando para o fim já, por causa do nosso tempo, passa rápido demais. Tá? Se a gente ficasse aqui, das perguntas que eu preparei aqui, na verdade, a gente não fez nem a metade, mas veja, uma pessoa que vai contratar alguém hoje, a nossa última pergunta aqui, depois umas considerações finais, sabe qual que é o medo que ela tem? Do comprometimento. Tipo assim, eu vou contratar alguém que eu já sei que de repente não vai ficar. Eu passei por isso esses dias, e aí eu estava em dúvida entre contratar jovem ou contratar alguém mais experiente. Experiência, grana versus menos experiência, menos grana. Ou seja, você tem que ter um tempo melhor de aprendizagem gastando menos, né? Mas eu estava em dúvida disso, mas não era nem isso. Era quanto que essa pessoa ela vai se comprometer comigo mesmo, porque, vamos lá, quem vai contratar, eu acho que raro aquilo que você falou, que as pessoas não querem um passivo muito grande, de ficar muito tempo com essa pessoa ali, e daqui a pouco a própria empresa tem um plano de demitir, porque ela não quer ficar com esse gasto, né, com essa pessoa. Tirando isso, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas ela quer alguém que fique muito tempo com ela. Que pelo menos eu vendo assim, que fique, que compre a ideia, que vire teu braço direito, que te entenda, que caminhe com você, que daqui a pouco só no você olhar ela te entenda o que você quer. Opa, legal, achei alguém legal aqui agora, poxa, eu confio mais, agora poxa, larga o bastão e vai para a próxima. Então, as pessoas querem contratar esse tipo de pessoa que de fato ela fique. Bem específico, assim, tem algum tipo de pergunta, algum tipo de... Bem na prática, assim, aplique isso ou tente fazer esse tipo de pergunta. Existe esse tipo de coisa que eu consigo determinar através de pouco tempo se essa pessoa ela vai se comprometer com você? Olha, você tem... É difícil, né? Mas... Eu acho que o único teste assim, que pode chegar próximo no diagnóstico automático seria o Big Five, né? Que é um teste que ele tem lá os 5 parâmetros principais que ele avalia, e um dos parâmetros chama-se conscienciosidade, né? Esse parâmetro tem pesquisas científicas que apontam que pessoas com alta conscienciosidade são pessoas que se engajam mais, que têm menos turnover, blá, blá, blá. Então você tem a possibilidade de aplicar esse teste e validar isso. Ele tem uma certa validade científica, mas eu desconfio de soluções mágicas, eu desconfio de soluções individuais, unitárias para assunto de gente. Porque gente é uma das coisas mais complexas do mundo, é a mente humana e a relação humana. E daí você resumir isso a um teste, eu acho que é simplista, é simplificar demais. Então o que eu recomendo? Não adianta na entrevista você ficar trabalhando com pergunta hipotética.
Se acontecer isso, o que você faria? Você não vai mapear comportamento assim. Se eu te pedir um copo de água, você me traz em quantos minutos? Você está testando o QI da pessoa, não o comportamento, quando você faz perguntas assim. Então, na entrevista, o que você tem que fazer para diagnosticar o nível de comprometimento da pessoa com você? Você vai ter que entender o histórico de comprometimento dessa pessoa na vida pessoal e profissional dela. É o lastro. Porque se ela não se comprometeu com nada até hoje, ou pouco, ela não vai se comprometer com você, a não ser que você seja um gênio da liderança, né? Que seja uma virada de chave na vida dela. A não ser que você seja o pastor de uma igreja contratando, né, uma pessoa ali que vai ter uma fidelidade ali automática com você, né? Mas nossas empresas não trabalham assim. Então, você tem que ver o histórico de engajamento da pessoa, na vida pessoal principalmente e profissional, né? Ela fala mal das empresas que ela passou, dos gestores com quem ela trabalhou, ela fala mal das chances de vida que ela teve, da origem que ela teve, ou ela lida com positividade? Ela fez um limão virar uma limonada ou ela ficou reclamando que o limão estava seco e nem cortou o limão para fazer a limonada? Então você vai olhar para o passado de uma forma analítica, crítica e metódica para identificar o nível de comprometimento que a pessoa teve na vida. E aí, à medida que você constate que a pessoa tem um nível de comprometimento alto, a outra parte da equação é você manter o engajamento alto da pessoa. Porque eu tenho para mim que quando a gente fala de pessoas de média e alta gestão, gerência, diretoria, que é onde mais dói quando tem turnover, essa pessoa não quer sair, ela não quer entrar numa empresa e sair. Porque pensa o seguinte, você como empreendedora, quantos funcionários você tem? 100, 200? Então você vai entrevistar uma pessoa que é 1/100º do capital humano que você tem. Quantos empregos essa pessoa vai ter? Para ela, a relação de trabalho é muito mais importante do que para você. Você entende essa? Porque ela é única, sim. É ela que emprego. É uma vida inteirinha dela que está vindo com um sonho. Você tem 100 colaboradores, ela tem um emprego. Então, se essa pessoa tem um histórico de comprometimento na vida pessoal dela e não se compromete com você, quem que está errado? Não é você. É o teu processo. Então, eu acho que aqui é o seguinte, você tem que trabalhar nas duas pontas, entender se a pessoa tem o comprometimento como um valor dela de vida, de ser humano, e depois disso entender se você consegue manter ela engajada. Porque o que eu vejo é que nós líderes, a gente acha que a gente tem um papel de motivar as pessoas. O ser humano é automotivado. O que a gente não pode desmotivar as pessoas. E a gente é campeão em desmotivar. Ou seja, a pessoa vem sempre com a motivação e você é campeão em tirar isso dela. Porque a pessoa não quer entrar na tua empresa e sair. Quer dizer, ela até pode, talvez na base da pirâmide. Ali daí talvez a pessoa tenha uma visão bem transacional de trabalho. Mas uma pessoa que fez faculdade, ela já provou, claro, a pessoa que fez faculdade, ela quer alguma coisa. Afinal de contas, ela chegou até você, né? Ela podia não ter nem vindo, né? Ela escolheu vir até você de alguma forma, por mais que você tenha ido captar ela no mercado, você trouxe, fez o processo e tudo mais, mas ela disse sim para você. Sim. Na verdade, ela disse sim para você. Então ela escolheu vir ficar com você ali na sua empresa. E ela ficou lá 5 anos estudando na faculdade, sentada lá 4 horas todo dia, ouvindo professora. E ela não quer trabalhar, ela não quer ter uma carreira, não quer ganhar dinheiro. Eu acho que é uma visão muito simples da coisa. Eu acho que o que tem que acontecer é que nós, líderes, não podemos desmotivar as pessoas. Infelizmente, claro, as pessoas hoje em dia estão muito sensíveis. A maioria de nós não sabe usar celular, a gente é compulsivo com o celular e a gente é leviano, né? A gente consome um monte de informação, tem déficit de atenção, então a gente vive numa sociedade doente. Então as pessoas estão doentes e os candidatos, consequentemente, são parte disso que eu estou falando. Dessa doença. Claro. Mas então não dá também para resumir o problema ao empreendedor, a nossa liderança e tudo. Óbvio, tem essa coisa estrutural. Mas o papel da entrevista é você tirar essas pessoas que estão
completamente fora do eixo racional de trabalho, porque estão perdidas nessa loucura de rede social, de vício em celular. Porque essa galera realmente, o nível de produção deles é baixíssimo, não vai funcionar. Então, o papel da entrevista é tirar essa galera, né? Mas uma vez que você consegue fazer um bom processo de entrevista e trazer pessoas conscienciosas para o teu negócio e minimamente comprometidas, aí é nós não desmotivarmos, né? Com certeza. Rodrigo, nós caminhamos para o fim aqui agora, de fato. Vamos fazer um overview aqui, um apanhado específico do que está acontecendo hoje e o que ele tem que sair desse podcast a partir de hoje já fazendo. Ou seja, ele tem que entender que o mundo mudou, que o comportamento das pessoas mudaram, que o comportamento de crescimento de população com demanda mudou, que a inteligência artificial ela está aí e ele está dando a mesma atenção que ele dava 10 anos atrás nos padrões de antigamente de contratação, de RH, aquele RH antigo, aquele formato antigo de contratação, de perfil DISC, que faz a mesma coisinha. Seria isso? Resumir? Fantasticamente. É exatamente isso. Isso aí. Resumiu perfeito, Thiago. Então tá, tô ficando bom, gente, porque eu tô do lado de uma pessoa que não é boa, é excelente naquilo que faz. Rodrigo, eu tenho uma admiração enorme pelo jeito e não é pelo jeito que você fala com a propriedade com que você tem, mas é pela paixão que eu vejo que você tem por isso. Cara, então isso eu sempre falo que a gente sempre tem uma aura, uma espiritualidade muito boa aqui, porque a gente se cerca de pessoas boas o tempo todo, né? E eu vejo que o sucesso também está atrelado, não só ao conhecimento, mas fazer com amor, com aquilo que você faz, né? E eu vejo que você faz isso, cara. Muito obrigado pelo seu tempo hoje aqui, mais uma vez dentro da Fraternidade, mais uma vez hoje aqui conosco dentro da Sala Vértice. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Tiagão. Admiro muito o teu trabalho e as pessoas que estão na Fraternidade. E é sempre uma alegria estar aqui. Parte dessa energia é fruto disso, de estar me sentindo muito bem aqui com você e com as pessoas que são nossos colegas aí de fraternidade, né? Muito bom, muito bom. Fico feliz demais de estar com o Rodrigo aqui. Gente, com um certo pesar, porque eu gostaria muito de poder falar muito mais, eu vou falar para o Rodrigo vir em outra hora, para a gente poder falar mais sobre esse assunto, inclusive, que é um assunto que rende demais, 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 porque eu vou dizer para você que é disparado o assunto mais reclamado, mais solicitado dentro dos grupos de relacionamento, de network que eu vou. Isso de fato disparado. Então é bom a gente estar sempre perto para a gente poder beber sempre dessa fonte e transmitir isso para quem está perto de nós. Então, Rodrigo, mais uma vez, Deus abençoe mesmo pela sua presença, por estar com a gente compartilhando seu conhecimento de anos de história aí. Gente, esse foi nosso 5º episódio do Sala Vértex. Agradecer aqui também a Seven Talks, que está sempre conosco. Está sempre, o Rodrigo viu, acolhido aqui, a gente se sente muito em casa com esse espaço incrível aqui e abençoado, né? Porque Deus está sempre conosco aqui, sempre, sempre, sempre. Eu digo que a cada passo que a gente faz, a cada passo que a gente dá, a gente tem sempre Deus conosco, nos ajudando nas nossas escolhas, inclusive nas pessoas que estão aqui, Deus está sempre conosco. E a gente faz com tanta leveza justamente por isso, porque não é uma coisa que a gente quer, mas é uma coisa que Deus quer e é levar conhecimento, é levar espiritualidade para as pessoas. Muito obrigado por estar conosco nesse tempo precioso. 1 hora e pouco de podcast aqui, rendeu pra caramba. Espere o nosso próximo episódio que vai ser incrível também. Fique com Deus, gente, e até a próxima.